Tudo bem, gente? Olha, a gente tava com saudade de vocês que vão tê-los aqui novamente em mais um vídeo. É isso aí, muitas saudades. Muitas saudades. E para falar de Deus, né? A gente tem que estar sempre aqui reunido com vocês, levando a palavra, levando esse amor, né? O conhecimento, para que a gente possa estar sempre próximo de Deus, que está sempre aqui, ó, de braço aberto para nós, para nos acolher, para nos amparar, para estar ao nosso lado sempre. É isso aí. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, e para falar, né? Ele não promete que a nossa vida vai estar perfeita, mas ele promete que vai estar sempre ao nosso lado. Então, presta atenção aí. Deus está sempre conosco, ao nosso lado, de mão dadas. É isso aí, sempre. Sempre. E sorrindo, ó. E aqui, ó, ele faz, ó. Joia, é isso aí. E nisso nós estamos sorrindo também. Sorrindo, felizes por estar aqui. Sim, clamando o Espírito Santo para que permaneça conosco, né? E já iniciando, vamos direcionar então os nossos olhos, a nossa companheira que está sempre aqui intercedendo por nós, levando nossas preces, nossas orações a Deus, né? E vamos então pedir para que o Espírito Santo permaneça em nossas vidas, que vocês peçam, que ele não esqueça, eles não vêm sozinhos, a gente tem que pedir para ele permanecer em nós. E com isso, para permanecer com ele, a gente tem que estar sempre em oração, tem que estar sempre rezando, temos que estar sempre junto a Deus, né? Para que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe, né? Nos guarde, nos proteja. Então, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado, nos proteja, nos guarde, leve nossas preces a Deus. Algum pedido especial, Lila? Amém. Só agradecer, só gratidão. Gratos somos sempre. Também vamos rezar pela nossa família, a família de vocês que está aí também, né, conosco nesse nosso vídeo. Hoje o vídeo é só nosso, então que Nossa Senhora, Mãezinha, proteja o nosso vídeo, nos abençoe para que dê tudo certo, que vocês gostem do nosso vídeo. Nos guie, né? Isso. Aí, mas deixa aí ó, o seu joinha aí, certo? Para dizer que gostou, para a gente saber que estamos no caminho certo, né? Certo já estamos, né? Estamos falando de Deus, tá certo. Tudo certo. Tudo ok. Então vamos lá, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso. E hoje o nosso vídeo será apresentado pelas catequistas Tati e Lila. Então, vamos falar sobre José do Egito. José do Egito. E um pouquinho de perdão, né? Assim, porque o tema é esse, né? É a o consequência. Perdão, né? Isso. Então, voltamos já pro vídeo. E hoje preparamos o nosso encontro para falar sobre José do Egito. Sim. Que também nos fala muito sobre o Perdão. que nos ensina a perdoar. Essa é a mensagem que ele passa para nós, né? Porque quando nós falamos sobre o povo de Deus, imaginamos um povo santo, onde não havia erro, tristeza e nem desentendimentos. A Bíblia nos fala de um povo escolhido e amado por Deus, porém feito de gente como nós, que nem sempre age de acordo com a vontade do Pai. O povo de Deus, a partir de Abraão, foi crescendo. Abraão e Sara tiveram um filho que se chamou Isaque. Ao se tornar adulto, Isaque casou-se com uma jovem chamada Rebeca, que gerou os gêmeos Esaú e Jacó. Assim começava a crescer um povo diferente, que descobria a presença de Deus ao seu lado na sua história. Abraão, antes de morrer, deu continuidade à missão do pai Abraão. Quando Isaque já estava muito velho, quase cego, chamou Esaú, aquele que nascera primeiro, o primogênito, para abençoá-lo. Mas Jacó, na ausência do irmão, tomou o seu lugar e foi abençoado pelo pai, tornando-se o líder, o chefe do povo de Deus. Jacó tomou para si a missão de Isaque, que era anteriormente a missão de Abraão. Sim,
Jacó passou a chamar-se Israel, porque lutou com Deus e com seus homens e venceu. Jacó teve 12 filhos, que mais tarde formaria as 12 tribos do povo de Israel. José era o preferido do pai, mas odiado pelos irmãos. Aí nós temos a história de José, lá no livro de Gênesis, na Bíblia, que diz assim, que José costumava ter sonhos estranhos, nos quais era sempre um homem muito importante e os irmãos eram seus servos, ou seja, empregados e servidores. Sim, isso fazia com que crescesse ainda mais os ciúmes dos seus irmãos. Um dia decidiram se livrar de José. Levaram-no para bem longe do lugar onde ele sempre reunia as ovelhas para pastar e tiraram a túnica colorida que Jacó tinha dado de presente para ele. E depois jogaram ele num poço, um buraco fundo. Seus irmãos iriam deixá-lo por lá para morrer. Nossa, que triste, né? Os próprios irmãos, olha só. Mas aí apareceu um mercador de escravos que resolveram vendê-lo como escravo para esse mercador. Que esse mercador se chamava Potifar. Ele comprou, ele era comandante da guarda do faraó. Então comprou José e ele tornou-se o mordomo na casa de Potifar. Sua mulher era muito má e ela acusou José de querer namorar com ela. Sim. E aí Potifar pegou e prendeu ele, levou ele para a prisão. Jacó tomou para si a missão de Isaac, que era anteriormente a missão de Abraão. Sim. Jacó passou a chamar-se Israel, porque lutou com Deus e com seus homens e venceu. Jacó teve 12 filhos, que mais tarde formaria as 12 tribos do povo de Israel. José era o preferido do pai, mas odiado pelos irmãos. Aí nós temos a história de José, lá no livro de Gênesis, na Bíblia, que diz assim, que José costumava ter sonhos estranhos, nos quais era sempre um homem muito importante e os irmãos eram seus servos, ou seja, empregados e servidores. Sim, isso fazia com que crescesse ainda mais os ciúmes dos seus irmãos. Um dia decidiram se livrar de José. Levaram-no para bem longe do lugar onde ele sempre reunia as ovelhas para pastar e tiraram a túnica colorida que Jacó tinha dado de presente para ele. E depois jogaram ele num poço, um buraco fundo. Seus irmãos iriam deixá-lo por lá para morrer. Nossa, que triste, né? Os próprios irmãos, olha só. Mas aí apareceu um mercador de escravos que resolveram vendê-lo como escravo para esse mercador. Que esse mercador se chamava Potifar. Ele comprou, ele era comandante da guarda do faraó. Então comprou José e ele tornou-se o mordomo na casa de Potifar. Sua mulher era muito má e ela acusou José de querer namorar com ela. Sim. E aí Potifar pegou e prendeu ele, levou ele para a prisão. Por saber interpretar os sonhos, ficou conhecido na prisão. Sim. E alguns dias depois, o faraó teve um sonho muito estranho, que ninguém conseguia entender. Sabendo da sabedoria de interpretar sonhos, José foi até o faraó e conseguiu decifrar. Sim. Então o sonho dele era 7 vacas gordas, que para José disse que eram 7 anos de fartura. E também tinham 7 vacas magras, que seriam 7 anos de fome e seca. Sim, o faraó ficou feliz, né, com as palavras e os conselhos de José e ordenou que o vestissem com roupas reais. E colocou o anel no dedo de José. Assim ele se tornou vice-rei do Egito. Sim, que chique, né? Já vice-rei, ó. Vice-rei. Nos anos de fartura, José mandou construir celeiros para vender aos povos, né? Aos Sim. povos.
essa notícia da venda desses produtos, desses alimentos, atraiu os irmãos de José, que foram para o Egito comprar os alimentos. Eles não reconheceram José. Quando viram, né, assim, de cara, porque estava diferente, né? Eles jogaram ele lá no buraco. E quando voltou, estava vestido com aquela roupa, né, bem colorida, né? E vice-rei, né? Vice-rei, né? Então eles não reconheceram. E aí apenas se inclinaram para reverenciar o vice-rei. Quando José os viu, José os reconheceu. Sim, e aí colocou em teste, foi testá-los, né, com as suas provas. Aí José se revelou a ele, depois dessas provas duras que eles fizeram. Sim, então seus irmãos pediram perdão e o abraçaram. Sim. José, claro, perdoou, ele é um homem de Deus, né? Então ele perdoou a todos e mandou buscar seu pai Jacó e seu povo para as terras do Egito. Foi assim que o povo de Deus se reuniu no Egito e lá viveu protegido enquanto José era vivo. José perdoou seus irmãos e lhe deu ajuda e proteção. Assim foi a história de José, o homem que, guiado por Deus, triunfou. Hoje também somos convocados a perdoar nossos irmãos e não guardamos ressentimentos e mágoas, pois continuamos a construir a história do povo de Deus. Sim, linda história, né? E que bom, né? E assim, quando nós temos o chamado de Deus, então a gente vai passar por vários momentos, mesmo que sejam ruins, mas Deus estará conosco e a gente vai chegar lá, com certeza. Que história maravilhosa de José do Egito, né? Isso aí. Agora vamos passar uma oração para vocês. Tati, antes de rezarmos, né, a oração do perdão, vamos falar um pouquinho, né, sobre o perdão. Sim, porque é bom entender antes de orar, né? Sim. Para saber o que é que vocês vão pedir na oração também, né? É verdade. Então, assim, todos nós temos a dificuldade de perdoar nossos irmãos. Por não entendermos completamente o significado e a mensagem do Pai Nosso. Sim, temos um Pai que é amor, misericórdia infinita e que perdoa sempre. Como seus filhos, nós herdamos essas mesmas características, portanto, somos também amor e perdão. O perdão é o melhor remédio para sarar nossas enfermidades. Sim, pois quando alimentamos sentimentos negativos, nós nos fechamos às graças de Deus e matamos a alegria que existe em nós, que são suscitadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a fonte da nossa verdadeira alegria. Ah, com certeza, né? Os sentimentos negativos, como ressentimento, mágoa, inveja, rancor, vingança e ódio. Esses sentimentos, eles matam a nossa alegria, que o Espírito Santo produz em nós. Daí, né, não é de se estranhar que nos falte alegria. Sim, aí o que nos vai faltar é a presença do Espírito Santo, porque isso daí tudo atrapalha na nossa vida, né? E que aí nós acabamos sucumbindo na tristeza, no desânimo e entramos em depressão. É verdade. E ao mesmo tempo, se esses sentimentos permanecerem em nós, eles fecham o canal da graça divina. É, com certeza. Então, conclusão, temos que perdoar sempre, né, Tati? Temos. Eu lembrei agora de uma história também, que tinha uma cidade pequena do interior e tinha um prefeito, e acho que todo mundo era contra aquele prefeito, não gostava, mas ele tentava fazer só o bem para a cidade. E um dia faltou água na cidade inteira. E aí já botaram culpa em quem? No prefeito, né? E aí ele pediu, vamos investigar o que aconteceu, porque tinha água, né? E foram ver a caixa d'água estava cheinha, mas tinha um cano onde saía água, que entrou um rato, e o rato ficou preso ali no cano. Nossa. Entupiu, e não saía água para ninguém. Só que aí a raiva, o rancor, né, colocaram a culpa nele, e não foi. Então essa raiva, esse rancor, esse ódio, essa mágoa, era o rato que impedia de entrar coisas boas. A água purifica a gente, né, é o Espírito Santo. Então não vamos deixar entupir esse canal aí. Vamos deixar liberar, abrir, não entrar em rancor, em depressão, tristeza. Não vamos cair, vamos pedir para que o Espírito Santo habite em nós, permaneça em nós,
né, conosco sempre. Sim, o perdão é tão importante que é o que nós acabamos de ler, que quando não perdoamos, isso nos causa tanta tristeza, tanto desânimo, que tem a depressão. Não, e fora as outras doenças, né? O pessoal fala que câncer, outros males é também. É a falta do perdão. É a falta de perdão, de rancor, esse rancor, essa mágoa que a gente vai guardando, vai acumulando, vai dando aquele aperto no peito, né? Sim. Vamos perdoar, gente. Vamos ter Deus aí. Vamos ser José do Egito. E aí nós temos uma oração do perdão. Para quem quiser copiar aí, ó, oração do perdão. Senhor, perdoa-me quando eu deveria orar e não orei. Perdoa-me quando eu deveria pedir perdão e não pedi. Perdoa-me quando eu deveria me arrepender e não me arrependi. Perdoa-me quando eu deveria te adorar e não adorei. Perdoa-me quando eu deveria agradecer e não agradeci. Perdoa-me quando eu deveria te buscar e não busquei. Perdoa-me pelas vezes em que coloquei o Senhor em segundo plano. E tentei fazer as coisas do meu jeito. Pai, ensina-me a ser quem Tu queres que eu seja. Amém. Isso aí, linda, né? Amei essa oração. Linda. E aí, com essa oração de perdão, que já estamos aqui já pedindo o perdão também a Deus, também é importante. Sim. Às vezes pecamos contra Deus, não fazendo as coisas que deveríamos fazer, né? Adorar, agradecer, né? Buscar ao Pai. Então, já entrando nesse momento de oração, vamos encerrar o nosso encontro, né? Com esse clima de perdão, né? Clima, a palavra essa correta. Essência de perdão. Sim, já dizendo que vocês gostaram, deixa aí o ok de vocês, se vocês gostaram, tá? Daqui 15 dias estamos de volta. Estamos de volta, né? com a graça de Deus. A cada 15 dias temos um vídeo novo para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo, desse momento aí de perdão. Então devemos nos manter sempre com a presença do Espírito Santo, para que Deus habite sempre em nossa casa, em nossa vida, em nosso lar e ficar nesse clima sempre de oração, perdão, amor, né? Amor a Deus sempre. Então, estávamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de cada um e até daqui a 15 dias que sejamos José do Egito. Sim, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.